sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui na Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta e 78 na TV fechada. De segunda a sexta às 19 horas você nos assiste na TV e a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Trícia Tadros. O nosso entrevistado de hoje foi professor de muita gente, querido e conhecidíssimo no meio acadêmico e também no meio jurídico, né, professor? Sim. Luiz Eduardo Valois. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Trícia. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. De fato, eu fui professor de muita gente, tenho orgulho disso. Aliás, eu sou advogado criminalista por vocação e professor por devoção. Né? Eu gosto muito do que eu faço. Eu fui conselheiro da OAB durante 2 mandatos, do presidente Aristófanes de Castro Filho e do presidente Choi. E conversava aqui com a sua assessora que no primeiro mandato do Dr. Aristófanes, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos. E tive uma frustração muito grande de não poder levar os direitos humanos para as escolas. Eu tinha esse projeto, mas faltou verba. Na verdade, ninguém comprou o projeto. Eu procurei deputados, procurei vereadores, e ninguém comprou o projeto. Né? É para levar o direito para as escolas, que a partir das crianças nós divulgamos os direitos que nós temos. O brasileiro não conhece seus direitos. E a Constituição nos dá, no artigo 5º, uma gama enorme para nós exercermos nossa cidadania. Professor, o senhor não acha que falta nas escolas, depois que se iniciou o período de redemocratização, se tentou apagar qualquer símbolo que parecesse o período militar. Mas o senhor não acha que organização social e política e brasileira, educação moral e cívica, só para ensinar direitos e deveres para as crianças, faz falta? Eu acho que sim. Olha, eu costumo dizer o seguinte, nada no mundo é 100% bom ou 100% ruim. A gente tem que aprender com os erros, claro. Né? A ditadura não deve voltar nunca mais sobre nenhum aspecto. Mas coisas boas nós devemos tirar. A correção, a própria educação. Eu não sei se o nome OSPB, EMC soa bem. Eu não digo que seja o nome, eu digo que seja o conteúdo. O conteúdo. Porque hoje as pessoas saem da escola sem saber seus direitos, a quem reclamar, a quem compete determinado serviço, ficam perambulando, precisando de ajuda e há algumas décadas, e isso é anterior a esse período, era ensinado na escola. Então, hoje o sujeito não sai funcional, porque ele não sai técnico em nada, ele não sai conhecendo seus direitos, ele não sai sabendo fazer um imposto de renda e ele não sai sabendo cuidar da própria vida. Você tem toda a razão. A educação está provado que ela é tudo na vida do ser humano. Eu, nas minhas loucuras na minha vida, Trícia, eu fui candidato a desembargador uma vez, a vereador e a deputado. Na minha campanha para deputado, em 2010, salvo engano, meu slogan era justiça e educação são a solução. Porque, se você pensar bem, se o povo tem justiça e educação, ele é um povo independente. A verdade é que eu acho que a verdadeira política, né, de acabar com o desemprego, de acabar com a miséria, de acabar com a fome, ela passa pela educação. Qual de nós não teve uma verdadeira mudança de vida através da educação? Né? Meu marido, por exemplo. Meu grande amigo Jorge Pinho. Seu grande amigo Jorge Pinho, filhos de imigrantes, o pai morava em cima de um saco de trigo, ele nasceu e os pais não tinham absolutamente nada, o pai dele foi trabalhar numa padaria, dormia no saco de trigo. Quando ele nasceu, ele dormia onde? Numa caixa de papelão. E assim passou para a rede e foi conhecer cama, foi conhecer as coisas depois de ser graduado pela Universidade Federal do Amazonas, de prestar um concurso público. Quem foi que deu o conforto, quem foi que deu a segurança na vida dele? Foi a educação. E como milhares e milhares de brasileiros, né, que saíram de linha de pobreza, que saíram de uma vida extremamente difícil, através da educação. Não adianta transferência de renda
mínima, porque você não vai sair do mínimo. Agora, a educação, sim, o ensino público, ele realmente faz com que você mude totalmente de vida. E outra coisa, nós temos hoje uma inversão de valores, né? Uhum. Os jovens de hoje, eles buscam ficar ricos. Nada contra, eu também queria ser rico. Eu estou há 60 anos de idade. Riqueza é consequência, né? Mas que seja uma consequência. O que eu quero dizer é que os jovens entendem que hoje a educação não necessariamente é um caminho para você alcançar seus objetivos. Pode até não ser, Trícia, mas sem ela ninguém chega a lugar nenhum. Eu te falo isso porque eu tenho alunos que são ricos e são estudantes. Professor, esses jovens que a gente se refere, né, que acham que não precisam de educação, são pessoas que estão comprando uma falsa ideia de que ser jogador de futebol, ser influencer digital, quantas profissões nós, que já temos mais idade, vimos surgir e desaparecer ao longo desse tempo, né? A gente recorda que lugar de mulher, quando nós nascemos... Era na cozinha. Mas... existia umas brechas para que a mulher trabalhasse, né? Que era ser professora, que era ser modista, né? Professora de música, né? Determinadas... Enfermeira e datilógrafa, né? Datilografia, que era o passaporte para a liberdade da mulher de uma geração anterior à nossa. Hoje ela não tem nenhum valor, né? As mulheres trabalhavam de quê? De telefonistas, de ascensoristas e de datilógrafas. Alguma dessas profissões existe? Eu não sei. Datilografia com certeza não, né? Ascensorista também não. Eu acho que ninguém usa mais máquina de escrever de jeito nenhum, né? Telefonista não. Não existe. Existe assim Eu sou da época da máquina de escrever. Eu me lembro que a gente saía da faculdade com a máquina de escrever, aquela Olivetti? O senhor era Hamilton. Igual um laptop na mão. Né? Mas isso já faz muito tempo. Com a capinha. Com a capinha. Eu tenho 36 anos de formado. Com os anos de faculdade são 40 anos. Né? E a informatização, a informática veio para ficar. É só que eu tenho uma crítica nisso aí, Trícia. Você vê que o acesso à justiça ele deve ser simplificado. Aliás, é um direito previsto na Constituição. Sim, sem dúvida. Né? E quando você coloca uma coisa 100% digital, você não pensa... Eu estou pensando no estado do Amazonas. Sim. Por exemplo, lá na Cabeça do Cachorro, lá em São Gabriel, ali, lá para cima. Tem gente que não tem o que comer. Como é que vai ter um computador? Eu não vou nem tão longe, professor. Quando começou a pandemia, a UFAM foi a primeira a cancelar as aulas. Cancelou o ano escolar, né? E as pessoas perguntavam por quê. E o reitor à época, professor Silvio Pulga, foi meu colega de turma. E eu queria saber o porquê. E ele, minha amiga, você sabe quantos % dos nossos alunos têm acesso à internet que proporcione assistir a uma aula inteira? Porque ter acesso à internet em dado móvel, num telefone, é uma coisa. Mas você ter acesso à internet ilimitada é um luxo, uma coisa inatingível. É menos de 5% da comunidade de alunos. Até porque tem que pagar, né? Exatamente. Então, assim, eles usam a internet onde? Na universidade. Se a universidade está fechada, eles não vão usar. Então, as escolas particulares, elas puderam continuar pelo sistema online, embora eu note que o sistema online sirva muito bem para adulto, né? Quando a gente procura aprender, mas a criança ela tem que ser encantada, né? E o sistema online eu via que para a criança era bem complicado. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Na pandemia eu ministrei um módulo na pós-graduação, salvo engano. É a coisa mais fria que eu já vi na minha vida. Não tem nada que substitua a sala de aula. Parece uma sessão espírita, né? Se agora, você está aí, dê um sinal! E agora, Trícia, recentemente, segunda-feira passada, eu fiz uma sessão na Câmara Criminal, uma sustentação oral, também virtual. Falei até para os desembargadores. Digo, olha, isso aqui não combina com a advocacia criminal. A advocacia criminal é olho no olho.
não só olho no olho, mas todo gestual faz Todo uma gestual. diferença. É claro que você estava falando ali com pessoas técnicas. Você imagina um júri, você fazer sem olhar os jurados no olho. Não tem condições. Eu espero que isso nunca vingue. Porque o tribunal do júri é uma coisa muito séria, entendeu? Muito tradicional, para um dia imaginarem fazer uma tela de televisão. Então, professor, voltando ao que a gente estava falando, essas profissões que a gente elencou, elas não existem mais. E essa garotada que está achando que não precisa estudar, eles estão vivendo a fantasia de profissões que existem agora, mas poderão existir no futuro ou não. Sim. Mas, através de uma formação, você tem uma profissão que é para sempre. Sim. Você pode ir se reinventando, né, dentro da sua área. Você duvida, por exemplo, eu vou citar 3 profissões aqui que sempre foram as âncoras de qualquer faculdade. Direito, medicina e engenharia. Sim. Eu não imagino um mundo sem essas 3 profissões. Não, você imagina as pessoas não terem acesso à sua liberdade, à sua vida. E outra coisa, você imagina atravessar uma ponte sem o cálculo de um engenheiro? Sabendo que ela pode cair. Né? São profissões que, assim, são fundamentais. Né? São fundamentais. E existem profissões agora que as pessoas querem inventar atalhos para fazer de forma mais rápida. São enganações. Já viu o curso de criminologia? Ainda bem que você falou nisso. Quiseram inventar uma história de técnico em direito, que era para atuar como advogado. Felizmente, isso foi brecado. Era para fazer aquele famoso, desculpe aqui a palavra, ajeitômetro. O cara que não passa para direito e vai ser um rábula. Né? É o que queriam fazer mais ou menos com a medicina. Meu pai é médico e ele costuma dizer o seguinte, respeitando, claro, aqui todas as profissões, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. O fisioterapeuta existe por quê? Meu pai diz que existe porque o ortopedista é preguiçoso, não quer examinar o paciente. Aí deixa eu... brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, eu quero dizer que... Eu estou só dizendo isso aqui para dar uma ênfase. Né? Para dar uma ênfase no que as pessoas fazem com as profissões. Essa criminologia. Imagina você entregar a defesa de alguém para alguém que não fez o curso de direito inteiro. Vamos falar melhor sobre isso no próximo bloco? Vamos, estou à sua disposição. A gente volta já já. Voltando aqui com o professor Luiz Eduardo Valois, nós falávamos antes do intervalo a respeito de pseudocursos da área jurídica, como cursos como criminologia, que as pessoas acham que vão sair de lá peritos criminais, né? Ou seja, estão vendendo uma mentira, né? Cursos como técnico de direito, né? Como é que você... Técnico em direito. Técnico em direito. Surgiu essa ideia para tentar fazer, para tirar mercado do advogado. O advogado ele cursa uma faculdade de 5 anos. Existia um projeto de fazer assistente de direito, né? Pois é, mas graças a Deus isso não vingou. A advocacia é privativa do advogado com inscrição na OAB. Graças a Deus que isso está sendo mantido. Mas a criminologia está enganando muita gente. A criminologia... Muita gente pagando faculdade, achando... que vai poder advogar. Não vai. Para fazer o exame de ordem, tem que ser bacharel em direito, que é um curso hoje de 5 anos. Quando eu fiz era de 4 anos e meio. Eu consegui tirar em 4, com todas as greves, consegui tirar em 4, né? E o Jorge Pinto também. Eu enfrentei 3 greves, Trícia. Uma no início, uma no meio e uma quando eu colei grau. E eu que já entrei pós-greve. Pois Meu vestibular foi em maio e nós entramos em setembro. Assim é a educação no Brasil, infelizmente, né? Isso não muda. Isso não muda. Agora, é claro, a educação, o aluno, na verdade, ele é forçado a estudar. Porque eu sou professor de universidade privada há 25 anos, né? E uma das críticas que eu tenho, isso pode até pesar contra mim, mas eu tenho que falar, é que há um certo clientelismo na educação privada.
Eles querem manter o aluno a qualquer custo. E na educação pública, com todas as suas falhas, com greves e tudo, o aluno é obrigado a estudar. Que às vezes o professor nem aparece na sala de aula, ele lança o conteúdo e o aluno tem que dar o jeito dele. Tanto isso é prova, Patrícia, que estatisticamente, nos concursos que tem de júri simulado, a UFAM e a UEA dão um show. Professor, a gente vai mudar um pouco o rumo e voltar para aquilo da educação, porque você é professor de faculdade privada, não quero lhe causar problema. Mas, por exemplo, voltando a essa questão da educação, a minha filha está no 6º ano de psicologia. O sonho dela era psicologia, ela estuda na UFAM, ela está no 6º ano de psicologia, com 2 que parou, ok. Aí, eu ligo o YouTube, tá o tempo todo propaganda. Você não precisa ser psicólogo para atender como terapeuta. Pensou? Pessoas vendendo cursos rápidos para você tratar de saúde mental. Já pensou um negócio desse? É como criminologia. O sujeito acha que vai ser perito criminal. Criminologia é uma pós-graduação. Quanto que vale a vida, quanto que vale a liberdade, quanto que vale a saúde mental das pessoas, né? Como que um tribunal do júri, onde está se tratando, né, de um assunto seríssimo, que é a liberdade, né, pode ser feito? Primeiro que eu já acho complicado as pessoas escolherem o júri da maneira que é escolhido. Mas isso daí é histórico, né? O Tribunal do Júri, ele é mesmo o Tribunal do Povo. Eu entendo que seja do povo, mas às vezes as pessoas que ali são escolhidas, elas não têm ideia do que estão fazendo ali. Trícia, você vai me desculpar, mas eu sou um apaixonado pelo júri e isso é da essência do júri. Você tira aquela sisudez do tribunal técnico e entrega ao cidadão mesmo. É um risco que se corre. Eu vou lhe dizer, não há nada mais imprevisível que uma sentença dos jurados. Nada mais imprevisível. Mas, professor, eu já absolvi clientes. Eu entendo o que o senhor fala, lógico que o direito é consuetudinário, é baseado nos costumes e tudo mais. Mas depois de ver que os costumes estão sendo moldados por novelas que querem agradecer ao ladrão, né? Você não vai me fazer falar que a gente está sendo governado pelo ladrão mor, né? A nível federal. Mas, muito bem. Como é que a gente vai poder ter uma régua para medir até onde esses costumes viraram barbárie? Pois é, o Tribunal do Júri ele é uma coisa imprevisível. Eu já absolvi pessoas que eu pensei que iam ser condenadas e vice-versa. Uhum. Já consegui, já condenei réus, eu não, o júri, e eu tinha certeza que ia absolver. Essa, digamos, imprevisibilidade que faz a magia do júri. Né? Você entrega o julgamento de um ser humano ao seu semelhante. O júri julga fatos, ele não julga o direito. Eu até entendo, só que o que me assusta é para onde caminham os costumes e onde a representação desse costume vai. Há réus que já entram no júri condenados, não tem como mudar a sentença. Uhum. Você imagina, vou lhe dar um exemplo extremo. O réu que mata a mulher no dia de Natal, na noite de Natal, na frente dos filhos. Isso aí. Você pode reunir todos os criminalistas do Brasil que ele nunca vai ser absolvido. Isso é o famoso batom na cueca, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O povo reage com o coração. Não tem jeito. Né? Mas há sim técnica no júri. Você quer ver uma tese, que é uma tese muito difícil, apesar de parecer fácil, é a tese da legítima defesa. É uma tese que precisa de muita perspicácia e técnica do advogado para ela ser colocada, porque você vai ensinar para os jurados uma coisa que você ensina para o aluno em 3 aulas. Você vai ensinar ali em 1h30. Quer dizer, você vai ter que dar um jeito de entender, para os jurados entenderem o que é a legítima defesa. E é muito subjetiva, né? Muito, muito. A legítima defesa. Hoje em dia ficou mais fácil, Trícia, porque antigamente, antes da reforma que teve, você tinha que fazer 5 quesitos. Hoje você só faz 1. Você pergunta, o jurado absolve o réu? Ele vai dizer sim ou não, sem precisar justificar. Antigamente você tinha que destrinchar toda a legítima defesa em 5 quesitos. Mas olha só, essa questão, eu acho que assim, se a gente for estudar o tributário, o direito empresarial, enfim, a gente está mexendo com valores,
né? A gente não está mexendo com vida e liberdade. E me assombra ver que a gente está em 2025 com tanto recurso e essa semana um rapaz que cumpriu 15 anos de pena, né, pelo aquele assassinato do ministro, da esposa e da secretária do lar em Brasília. Inclusive está até no streaming, né? O crime na 114 Sul. Essa semana, né? O rapaz que foi condenado, digamos assim, por ter aberto a porta, por ser o porteiro, foi provado que ele não participou do crime, mas ele já cumpriu 15 anos. Pois é. E quanto é que vale 15 anos da vida de uma pessoa? E eu costumo dizer o seguinte, a condenação criminal, a condenação de um modo geral, né? Ela não tem só a privação de liberdade, ela tem toda a condenação moral. Não só a condenação moral, mas o que ele deixou de estudar, o que ele deixou de aprender, o que ele deixou de trabalhar, o que ele não conviveu em família. Eterno ex-presidiário, né? Você imagina. Então, é muito... E, infelizmente, o meu primo, que é juiz, o Luiz Carlos Valois, ele coloca muito bem isso. Uhum. O Estado hoje resolveu prender, sem se importar o que fazer com o condenado. Eu estava assistindo uma entrevista dele, um pedaço, um dia desse, num podcast, e isso é verdade. O Estado prefere condenar, às vezes... Você fala do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele tem um processo preliminar para saber se o réu vai ou não a júri. Sim. Muitas vezes, o réu pode não ir, mas o juiz, pela simples alegação de que o júri é o juiz natural, manda o réu a júri. E aí, lá no júri, minha amiga, pode acontecer tudo. Tudo, né? Tudo. Enquanto que, tecnicamente, ele podia brecar aqui na pronúncia. Não vai a júri que eu vejo que tem legítima defesa. Não vai. E se o Ministério se sentisse insatisfeito, recorreria, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil você jogar uma pessoa no sistema e, como você falou, não saber das consequências que isso vai ter. Em contrapartida, já houve um caso recente de um membro do Ministério Público que praticou um feminicídio contra a própria esposa e fez tudo o que fosse possível, membro do Ministério Público de Minas Gerais, tudo o que fosse possível para ser julgado pelo júri. Por quê? Porque um membro do Tribunal do Ministério Público conhece todas as maneiras, né, de repente montar um cenário que engane, né, que não engana seus pares, mas que engana o povo que desconhece as coisas. Então, um sujeito todo teatral, todo cheio de teses, mas não escapou. Tentou de todas as maneiras ter um julgamento no júri comum, mas foi julgado pelos seus pares, não escapou. Um caso horrível, né, de feminicídio, de tentativas frustradas, uma série de coisas. Depois você dá uma olhada no caso Lorenza Pinho de Minas Gerais. Certo. Professor, mas eu queria saber um pouco também. Diga. Como é que é ensinar direito penal para aquela eu chamo de criançada, mas já são jovens, né? Que chega na faculdade com uma energia, né? Cheio de vibrando de uma energia e logo se encanta pelo direito penal. Pode falar, pode concluir. É a sensação de entregar o que eles estão procurando, entregar o doce para as crianças. É uma responsabilidade muito grande, porque o direito penal, me desculpe aqui meus colegas empresariais, trabalhistas, tributaristas, mas o direito penal é aquele que aparece na televisão, nos filmes. Você se vê... aquele que alcança todas as classes sociais. Que alcança, né? Todas as classes sociais. É que um dia eu quero ser advogado para um dia estar num plenário de um júri, né? E isso é muito complicado, porque não é todo mundo que tem esse talento, né? Quando você se forma em advogado e vai ser criminalista, não necessariamente você vai ter talento para fazer um júri. Eu tenho colegas que, sem nenhum desmerecimento, fazem a fase instrutória e me ligam para fazer o júri. Professor, eu não consigo
nem pensar. Até para estudar, para ser aluna de Penal 2, eu tinha dificuldade de ver crimes contra criança. Não tenho condição. Um dia desse, um aluno me perguntou se eu defenderia. Eu não só defenderia, como defendo. Trícia, eu tenho uma filha que é deficiente. Ela sofreu um acidente com 3 anos de idade, está com 30. Festejei o aniversário dela de 30 anos. Toda vez que eu defendo alguém que estuprou uma criança vulnerável, eu penso na minha filha. Só que eu fiz um juramento. Eu não posso ter esse tipo de, desculpe a expressão, esse tipo de mimimi. Eu sou um advogado criminalista por vocação e defendo aquele que procurar meus serviços. Mas o senhor concorda comigo? Precisa ter vocação? Nem todo mundo consegue. Precisa. Eu não consigo sequer, nós tínhamos um podcast de crime, eu não conseguia apresentar os crimes contra a criança. É muito difícil. A gente vai ficando por aqui, professor, mas eu lhe convido para a gente continuar no próximo programa. Vamos? Estou à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada pela presença, obrigada pela audiência e a gente volta no próximo programa.